Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Olá, meu nome é Carol Badin, jornalista do Inova Casting, e hoje vamos começar uma série sobre startups. E para iniciar, vamos conversar com o Leandro Martins, que tem formação em sistemas de informação, foi gerente de TI por muitos anos e em 2011 criou uma software house para atender a demanda da indústria e varejo. Em 2015 se uniu a uma área financeira e criou a Venspences, onde hoje é CTO. E hoje temos a participação do Fábio Teixeira, que é líder técnico na SIS3 Tecnologia. Eu queria agradecer a participação dos meninos. Obrigado. Legal, gente. E para a gente começar, Leandro, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu a ideia da empresa. Bacana. Então, a ideia surgiu com essa agência financeira, né, que é a FGA de Ribeirão. E assim, os consultores dessa agência, com muito trabalho de campo e sempre tendo que fazer reembolso de despesas, né? Então, viaja, pega as notinhas, pega os recibinhos ali de almoço, de nota fiscal de hospedagem e tudo mais. E tinha o maior trabalho, porque tinha que carregar isso, chegar, levar até alguém do setor administrativo para fazer os lançamentos financeiros, para depois ser reembolsado ou cobrar do cliente, né, aquelas faturas e tal. Então a ideia surge aí. Eles começaram com a ideia de automatizar esse processo e nos procuraram, né, a gente que tinha uma software house na época, e nos procuraram para fazer uma parceria de criar essa solução, né? A gente tinha visto algumas soluções americanas já, mas no Brasil estava bem no começo essa ideia. E então nós nos unimos, viramos sócios, né? Nós da Software House, junto com 2 outros sócios lá da FGA, criamos uma empresa, né, que depois viria a se tornar o VExpenses, que é essa plataforma de gestão de reembolso de despesas. E quais os serviços que são oferecidos? Então, no VExpenses, a gente faz toda a gestão desse processo de lançamento e reembolso de despesas, né? Então, o processo é assim, o colaborador da empresa está com a notinha em mãos, né, um recibo ali de pagamento que ele fez em algum estabelecimento. Ele vai tirar uma foto dessa despesa, né? Essa foto vai ser lida por uma tecnologia nossa, um OCR, e a gente vai criar uma despesa para ele. Na sequência, ele vai categorizar, indicar qual centro de custo se refere, né? E posteriormente a isso ele vai agrupar essas despesas, né, da viagem dele, no caso, uma viagem a trabalho. Ele vai agrupar essas despesas num relatório, né, e vai emitir esse relatório para uma aprovação, né. E além das despesas comuns, né, de recibo de pagamento em estabelecimentos comerciais diversos, a gente tem também a solução para reembolso de quilometragem, né. Então, se o funcionário viaja com carro próprio, né, ele pode, assim que ele iniciar uma viagem, ele pode startar o processo para, via GPS, a gente vai capturando todo o percurso dele, igual o Waze faz, igual o Uber faz, por exemplo, né? E ao final a gente cria uma despesa baseado em valores que a empresa reembolsa ele por quilômetro, né? A empresa fala, ó, eu reembolso 90 centavos por quilômetro. A gente já faz essa conta e aí ele faz a categorização também, inclui essa despesa nos relatórios. Temos também uma solução para, por exemplo, se ele já fez o percurso e vai fazer um lançamento posterior, ele usar a solução do Google Maps, que fica dentro da nossa plataforma, né? Então, no Google Maps, ele vai dizer, saí desse local e fui até um outro local em outra cidade. A gente pega ali a quilometragem que o Google indicar e cria a despesa para ele também. Então, tudo que o funcionário, no caso, fizer, a empresa recebe a notinha ali no próprio aplicativo, é isso? Isso. Na sequência desse fluxo,
ele envia esse relatório para um aprovador, que pode ser o supervisor da área dele, ou um gerente financeiro, né? Esse gerente financeiro ou esse supervisor vai conferir o relatório dele, ver se está tudo coerente, né? E assim, até antes disso, a empresa pode elaborar políticas também, né? Por exemplo, reembolso R$ 30 de almoço no interior e R$ 40 de almoço E na ele nem capital, por permite, exemplo. né? Incluir uma Exatamente, despesa maior do que definido na política, né? exatamente. Isso pode já ir meio travado assim, né? Indicando qual que é a estrutura que a empresa tem para essa política de reembolso, né? Para que quando chegue no aprovador, ele tenha menos trabalho, né? Só de conferir mesmo e tal. E, inclusive, até aproveitando aí o assunto, nós estamos acabando de lançar uma solução para melhorar ainda mais esse processo de conferência, né? E até para ajudar na questão antifraude, né? Que tanto tem se falado aí nas empresas. É uma solução que ele vai, com base na leitura desses recibos, ele vai pegar palavras proibidas, né, de reembolso, por exemplo, se tiver uma notinha que tiver a palavra cerveja, né, ou alguma outra bebida alcoólica, por exemplo, ou às vezes a empresa não reembolsa doce, chocolate, vai depender da política da empresa, né, tudo isso é configurável. Então a empresa pode configurar isso no sistema para que esse sistema antifraude, que nós estamos chamando de Horus, né? Horus vem do olho que tudo vê, né? Uhum. Então ele começa a capturar isso. Então ele captura essas tags, né? De palavras proibidas, digamos assim, e também captura duplicidade, né? Porque às vezes o funcionário na correria ali mesmo, né? Não intencional, lança uma notinha 2 vezes, né? Ou às vezes até por má intenção mesmo, ele lança e empresta pro amiguinho lançar também e tal. Então, assim, a gente tem abordado bem essa questão antifraude, né? Para que ao final a gente chegue aqui com esse relatório no aprovador, já com todos os indicadores, para que ele tenha mais conforto ali para fazer uma última análise e aprovar o relatório, né? Para que o colaborador seja reembolsado depois. Carol, só Eu? acrescentar uma coisinha aí, se você me permitir. Claro, estamos aqui Eu acho que eu conversando. posso falar bastante como usuário também, né? Porque eu passava muito por essas dificuldades aí que o Leandro comentou. Acho bem interessante. E, assim, sanou muitos problemas. Eu comecei a usar a ferramenta, né, a partir da C6. E, cara, é sensacional a ferramenta. Eu passava por muitos problemas em ter que juntar todas as notinhas, cupomzinho fiscal, aí você perde principalmente de percurso. Tem que pegar de pedágio, nossa senhora, era uma dificuldade tremenda. E a ferramenta, assim, ajudou demais, né? Eu usei bastante, é recente aí agora também pela CIS3 e é sensacional mesmo. Até parabenizar o trabalho dos meninos aí, porque Legal. foi muito show mesmo essa ferramenta aí. E eu ia até te fazer uma pergunta. Uma das, você já até respondeu, que eram as funcionalidades novas aí, que estavam por vir. A questão do GPS, vamos supor que a gente faz aí um percurso, tá, por GPS. Ele pega do celular, né, correto? Isso. E tem como que eu posso falar, chance de erro nisso? Como que é? Tá bem justo essa questão do GPS? Então, o GPS foi um desafio grande para a gente, né? Porque a gente fica à mercê aí de modelos de celulares, onde a captura da Exatamente. geolocalização via satélite ali é ruim. A gente tem alguns pontos, digamos, pontos cegos, né? Sombra, Assim, né? Cega. Não, então, a questão, acho que nos lugares. vocês dois moram em Ribeirão, né? Sim. Isso. Bom, eu tô morando em Franca vai 3 anos agora, eu sou daí também, né? Então, se todo mundo é de lá, conterrâneos, pelo menos nesse, né? E Eu aqui, sou de Franca também. você é de Franca, Ah, A ele gente não tem um escritório consegue em Ribeirão. fugir, gente, sempre é assim, né? Tem um de cá, um de lá. E o que acontece, quando eu mudei pra cá, acontece isso ainda. A gente colocava tudo no, né, GPS, não conhece,
gente, que joga para um lugar nada a ver. Restaurante X, você cai em frente de uma casa e fala, como que acontece? Assim, eu acho que é a falta de atualização, né? E pode ocorrer esses problemas, né? Desafio grande, assim, trabalhar com geolocalização, né? Até por isso as nossas aplicações são todas em linguagens nativas, né? Tanto da Apple quanto da Google, para ajudar, porque eles sempre têm bibliotecas atualizadas, eles sempre estão ajudando bastante os desenvolvedores, né? Mas assim, até respondendo o questionamento do Fábio, depois da captura dos pontos, né, de GPS, quando o colaborador finaliza a despesa ali no caso, a gente passa por um filtro, né, que é um serviço do Google. É um filtro que ele faz assim, porque quando a gente pega os pontos GPS, ele não fica em cima das ruas certinho, entendeu? Ele fica meio que deslocado, porque ele tem uma área, né, ali de occurrence, né, ele tem uma tolerância ali. Então a gente passa por esse serviço e aí sim o Google coloca tudo para dentro das ruas para a gente, né? Então isso tem ajudado bastante, isso tem deixado os percursos ali mais certinhos. Mais assertivos, né? E a questão de sombra, como que tá isso também? Tá embutido nisso daí? Ele consegue já pegar vamos supor, pela próxima rua, ele já consegue analisar exatamente onde ele passou, né? Exato. Às vezes ele fica um tempo fora. O carro tá a 60 por hora e ficou um tempinho ali sem conseguir pegar nenhum ponto GPS, né? E quando a gente passa por esse filtro do Google, ele faz uma interpretação que na grande maioria das vezes é correta, né? Por exemplo, ele estava no ponto A e perdemos o sinal e voltou no ponto B, então como o Google conhece os trajetos, né, todos os trajetos, no caso, pelo Maps, né, ele interpreta onde o colaborador poderia ter passado para chegar até no ponto B. E assim, na grande maioria das vezes é bem acertado isso, né? Vez ou outra acontece alguma falha, assim, como acontece no Uber, em qualquer um que utiliza o mapa, Maps, possível. Mas assim, nós estamos bem colados assim, né, no Google para pegar tudo que eles têm a oferecer para o serviço ficar cada vez melhor, né? Legal, bacana. E quais as tecnologias que são utilizadas aí dentro do aplicativo? Então, se você puder falar assim de uma forma geral, sim, que o pessoal vai entender, talvez, sei lá, uma nuvem, alguma coisa assim, como são os dados, onde eles ficam. Legal. Os aplicativos, né, tanto no Android quanto no iOS, a gente usa, para desenvolver, a gente usa a linguagem nativa, que é a linguagem Swift, que a própria... né? Isso, é no Swift Java e mesmo, né? no Java do Android. Android. Né? Isso, assim, é claro que uma outra maneira, uma outra abordagem disso são linguagens híbridas, né? Que atualmente não tão ruins. Mas lá em 2015, quando nós começamos, nós apostamos nas linguagens nativas para ter uma maior confiabilidade mesmo, né? Dependendo do recurso também, né, que você quer utilizar do aparelho em si, né, o híbrido também não é 100% eficaz, né? O nativo vai melhor. No back-office, né, na nuvem, que é onde a gente gerencia todas essas informações sobre as tecnologias que nós usamos, nos aplicativos, nós optamos por utilizar as linguagens nativas, né, que é da Apple é o Swift e do Google é o Java, né, no Android. Isso porque em 2015, quando nós começamos o desenvolvimento, as linguagens híbridas não estavam tão boas quanto é hoje, né? Se fosse começar hoje, talvez começaríamos com uma híbrida. Mas assim, o fato de utilizarmos as tecnologias nativas dos fornecedores permitiu que a gente tenha uma alta confiabilidade, né? Por exemplo, na questão do GPS e tudo mais. Isso é um ponto positivo, né, para quem está usando a linguagem nativa. Agora, na nuvem, que é onde essas informações são centralizadas, né, nós estamos
nós estamos pegando o nosso sistema atualmente e quebrando ele em vários serviços, né, utilizando aí da abordagem de microserviços. Então, quando você usa o IntelliScan, que é o nosso leitor da notinha, né, que é um OCR, ele tem um serviço exclusivo para isso. Quando os dados passam pelo Horus, né, que é o nosso serviço de antifraude, ele é um serviço isolado também, um serviço separado, né? Então a gente tem quebrado o sistema em vários microserviços para conseguir montar toda essa estrutura, né? E temos também o nosso back-office, né, que é onde ficam centralizadas todas as informações, né? A gente tem utilizado tecnologias de ponta, né? A gente usa o framework Laravel no desenvolvimento dessa base principal, né? Isso, que é em PHP, tem nos atendido bem, né? Mas assim, a gente tem bancos de dados relacionais, utilizamos o não relacional também. Então, assim, o que a gente tem procurado para cada problema, utilizar a melhor ferramenta disponível no momento e não se opor em melhorar isso, se preciso for trocar de linguagem, trocar de serviço, porque a gente tenta, né, acompanhar a crista da onda aí da tecnologia. É um pouquinho difícil, mas a gente ganha muito com isso, né? A gente ganha muito em recurso. É porque a questão da segurança também aí nesse caso é muito importante, né? Tipo, o empresário a primeira coisa que ele deve imaginar é isso, né? Todos os dados, sei lá, de movimentação da minha empresa, querendo ou não, tá um pedacinho ali, né? Acho que é isso que é a primeira coisa que deve soar na cabeça dele, né? Exatamente. Nós temos clientes, temos multinacionais, temos bancos, temos indústria, temos empresas de varejo. Então, assim, a gente tem essa questão da segurança sendo tratado de uma forma bem particular, né? A gente sempre roda relatórios de segurança, testes de intrusão e tudo mais, mas assim, a gente tem, conforme eu falei, utilizado do melhor que tem de tecnologia para que a gente fique seguro e os dados também fiquem da melhor forma possível seguros, né? Uhum. E a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, isolamento social, cada um está na sua casa, no seu quadrado. Eu queria que você falasse um pouquinho, já por ser uma startup, já tem um pouquinho na veia isso, né, de home office, de ser mais tranquilo, de ter uma outra cabeça. Era home office, começou a ser agora, quais foram as mudanças, o que mudou, vocês sofreram, não sofreram? Fala um pouquinho pra gente aí da experiência Covid-19 para vocês. Pois é. Assim, nós tivemos poucas experiências home office, né? Mas a gente tem uma particularidade que é assim, a gente tem um escritório em Franca e um escritório em Ribeirão Preto, né? Então, assim, nosso time de desenvolvimento fica todo em Franca, né? O restante do time fica em Ribeirão. Então, querendo ou não, a gente já vinha exercitando essa parte de comunicação, que é o que pega, né, na hora do home office. Então, a parte de comunicação já estava, assim, bem elaborada, né? E, assim, vez ou outra a gente fazia algum programa home office, né? Uma sexta-feira, ou alguém que vai viajar, alguém que quer desenvolver uma rotina em casa para ficar um pouco mais concentrado, mas não era, assim, a gente nunca foi muito adepto a isso. Mesmo sendo uma startup, não era para esse lado. Isso, porque assim, se o time inteiro tiver em home office, como está agora, funciona bem, né? Mas a questão de ser parcial sempre atrapalhou um pouquinho, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma reunião, você vai discutir algum assunto, se tiver um pouco via conferência e muitos ali presencial no escritório, não é a mesma coisa, né? Acho que tudo via conferência é legal ou tudo no escritório é legal. Então foi, assim, esse foi o desafio, né? Adaptar para essa nova situação. Ô, Leandro, e vocês utilizam Scrum aí, alguma metodologia assim de projeto dentro do ambiente de vocês? Sim.
Nós utilizamos o Scrum, tentamos seguir ele Bacana. religiosamente ali, né? É um pouquinho difícil seguir todas as diretrizes, Tem que mas modelar, estamos... Cada negócio tem uma... Exato, estamos nos esforçando bem. E Legal, bacana. agora, até pegando o gancho aí do home office, né? Tá sendo bem bacana, assim, até melhor do que eu esperado, né? A gente faz nossas dailies ali todos os dias pela Legal. manhã e nós utilizamos o Gira, né, da Atlassian Uhum. e tem ajudado muito, né? E assim, pelo fato do distanciamento agora, os colaboradores estão até melhorando a forma de escrever, aumentando os detalhes, né, colocando mais imagens, porque sabe que do outro lado, sabe que a pessoa que requisitou alguma task, por exemplo, não vai estar do lado dele para ele Sim, perguntar ali, né? Uhum. Então, assim, bacana. teve toda essa mudança de cultura, né? Exato. E além disso também, nós utilizamos para essa mudança algumas ferramentas que ajudaram bastante a gente, né? Então, utilizamos ferramentas de conferência, né? Essas convencionais. Temos um centralizador de comunicação também, que é o Slack. É um primo do Slack, é o Slack Sim. Open Source, é o Mattermost. Nós estamos utilizando ele, tá? Tem sido de grande ajuda para a gente também. Legal. E uma ferramenta de gerenciamento do time também, para começar é como se fosse uma rede social interna, né? E ali o colaborador consegue contar como é que tá o humor dele, como é que ele tá naquele dia, e Legal. se ele quer comemorar algo que aconteceu de importante no dia anterior, alguma tarefa que ele fez, né? Então, assim, a gente tem usado essas ferramentas aí para nos ajudar. Individualmente, vocês acham que estão trabalhando menos ou mais em casa? Eu ouço muito, todo mundo está trabalhando mais. Olha, eu acredito, assim, vai depender do time, né? Eu fico responsável pelo time de desenvolvimento, né? A gente tem nosso time de comercial, suporte, marketing e tal. No time de desenvolvimento, acredito que pelo fato de ser home office, a concentração é um pouco melhor, né? Uhum. Então, o rendimento parece que melhorou. Agora, para quem gerencia, né, no caso eu, o Scrum Master, o gerente de produtos também, para quem gerencia, você acaba tendo um trabalho a mais, né? Porque quando você está tudo junto ali no escritório, você vira para o lado e só de olhar você consegue sentir se o cara está meio travado ali, ou se ele, Uhum. né, se ele está indo bem, ou se ele está meio mal-humorado, né? Então você consegue dar um toque, perguntar, se provocar alguma discussão assim, com base no que você está sentindo ali no ambiente, né? Com home office você perde isso um pouco. Então você tem que ficar provocando hoje as conferências, né? As causas, vamos falar, me chama Uhum. aí, está com dificuldade, quer conversar, você tem que ficar provocando isso, né? E aí acaba que consumindo um pouco de tempo a mais e por isso a gente fala que geralmente está Trabalha mais. trabalhando a mais. E você, Fábio? Eu acredito também. Eu concordo plenamente com o que o Leandro falou. E acredito como acaba que a gente também utiliza o Scrum dentro das três, a gente também utiliza basicamente as mesmas ferramentas. Eu acredito que facilita muito a questão de comunicação, tá? Devido às ferramentas. Mas acho que acaba trabalhando mais, viu? Vou ser bem sincero. Eu acho que, não sei, a gente fica com a impressão de que está em casa e vai indo, na hora que você vê, Exatamente. É já porque foi. você tá ali É, focado numa tarefa, se você tá fora, né, você tem que te dar um horário, você tem que ir embora, tal, do escritório. Uhum. Em casa você fala, tô focado, não vou perder o foco aqui, vou seguir até finalizar, né? E aí acaba indo. Mas as exato. ferramentas que ajudam muito nesse caso aí.
ter uma ferramenta certinha, bem gerenciada ali, todo mundo se comunicando dentro dela, acho que facilita bastante. E, Leandro, para encerrar, o empresário que tem interesse, ele assistiu aqui e falou, nossa, eu fiquei interessado, como que ele faz para conhecer vocês? Quais são os canais? Que a gente coloca tudo na descrição depois do vídeo para o pessoal conhecer melhor. Então, nosso canal principal é pelo próprio site, né? O site é o www.vexpenses.com, isso. Ali a gente tem toda a explicação do produto e como você iniciar um trial também na nossa ferramenta. A gente tem 7 dias ali pro usuário fazer o teste, né? Ele consegue acessar todos os recursos da ferramenta nesses 7 dias e depois a gente faz uma proposta de projeto ali para uma contratação. Tá? Então, o site é o nosso principal canal. Caiu ali no site, a gente já tem o nosso time de vendas ali no chat e nossos telefones também estão todos ali. Então, pode ser pelo nosso site mesmo. Carol, só mais uma dúvida, só que acho que pode ser de interesse do pessoal que estiver assistindo também. A questão de integração de sistema, né? Acho que é bacana também falar um pouquinho disso, bem por cima mesmo, para não atrasar muito aí. Mas com qual sistema vocês estão integrados hoje? RP e tal, né? Legal. Então, nós não precisa nem falar todos, mas os principais, né? Sim. Então, nós temos vários formatos de integração, né? É bem importante essa pergunta do Fábio, porque, assim, depois que o reembolso está aprovado, né? E o colaborador precisa receber esse valor, as empresas precisam lançar isso, fazer um lançamento de contas, né? No contas a pagar da empresa para esse colaborador. Então, assim, é bem mais confortável se essas informações saírem de sistema para sistema, né? E não precisar de um lançamento manual ali, de ler num sistema e lançar em outro e tal. Então, a gente tem as integrações. Nós temos uma API pública, né? Para que quando a empresa cliente tenha um time, tenha um desenvolvedor, ele consegue, através dessa API, buscar todas as informações da empresa dele, né? E tratar da maneira dele e tudo mais. E nós temos também algumas integrações nativas com alguns softwares principais. A gente tem com SAP, Oracle, os da TOTOS lá, quase a maioria, o OMIE, a Conta Azul. Então a gente tem Matera também. Então alguns nativos a gente tem, DataSul também. E temos a alternativa da API, né? Legal. Então, assim, tem funcionado bem. Show. Isso, eu quero agradecer a participação, o pronto atendimento do Leandro, que topou rapidinho conversar com a gente. Parabenizar pela ideia, porque eu achei um máximo, assim. Nossa, super legal, porque a gente, no caso, não é empresário, não conhece. O que eu vi, dei uma olhadinha para eu me pautar, eu falei, nossa, que ideia legal. E começamos a série de startups, vamos conversar muito tempo sobre startups. E agradecer a participação do Fábio também. Espero que a gente se vê mais vezes aqui, né? Vou falar para o Rafael. Com certeza, agradeço. Essa mesclada aqui, colocar mais gente para conversar. Agradeço o convite da Carol, agradeço a presença do Leandro também, ter aceitado o convite, foi bem bacana o papo aí, parabenizar também pelo projeto aí, show de bola. Legal. Eu agradeço a oportunidade também, deixo o meu contato disponível aí com vocês, para que quem estiver assistindo, se precisar de alguma ajuda, alguma dica aí sobre o isolamento social, né, nós que tivemos que desbravar isso daí, se a gente conseguir ajudar de alguma maneira, estamos à disposição. Muito obrigado aí pelo convite. Isso, obrigada, gente. Obrigado. Valeu.